Quando ocorre um aborto natural, isso geralmente causa um grande transtorno para a mulher, principalmente se é a primeira gravidez. Por qual motivo Deus encaminha para a Terra espíritos que vão durar pouco tempo ou que sequer vão chegar ao final da gestação, como, por exemplo, as crianças sem cérebro? Normalmente estamos diante da lei de causa e efeito. Espíritos que encerraram a encarnação oportunamente, através do suicídio, ficaram em débito perante as leis cósmicas. Essas reencarnações mal-sucedidas, invariavelmente são provas que o espírito se permite para resgatar aquele tempo que não foi cumprido devidamente. Noutras ocasiões, são verdadeiras expiações, tanto para o espírito como para a genitora. Nesse fenômeno ocorrem transtornos metabólicos, distúrbios de natureza hormonal, e a mulher, além do choque emocional da perda, passa por um largo período de depressão. Mas tudo isso está em curso nas leis de causa e efeito. Se considerarmos que a vida real é a vida causal, a vida do espírito, esse fenômeno da interrupção orgânica no plano material nada mais é do que uma experiência evolutiva para o reencarnante que teve a existência interrompida e para os genitores, particularmente a futura mãe, que não vai usufruir da felicidade momentânea da maternidade. Nós poderíamos também aplicar a lei de causa e efeito nos casos das mulheres que questionam por que é ela que abortou ou não cuida do filho, teve tantos filhos e na atualidade eu não posso ter filhos. Nós poderíamos também falar sobre isso, sobre a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito tem início aí nessa decisão. Essa decisão do livre-arbítrio vai gerar efeitos muito perturbadores para as pessoas que assumem esse compromisso perante a vida. Fenômeno biológico, a maternidade, a paternidade devem ser executados dentro das leis da própria evolução. Quando existe o sentimento do amor e a responsabilidade, é inevitável a busca da comunhão sexual entre os parceiros. Mas a busca da comunhão sexual, ao proporcionar o prazer da libido, também traz a consequência da gestação. Se a pessoa leva a gestação a um plano secundário e apenas deseja desfrutar do prazer de natureza biológica, está gerando consequências para o futuro. Porque pela lei natural, a pessoa deverá assumir a responsabilidade pelo fenômeno da fecundação. Ainda mais hoje, que a ciência nos ofereceu mecanismos impeditivos da fecundação. Não há, portanto, por que eleger-se o aborto, já que se pode postergar a data da concepção. Desta forma, a lei de causa e efeito tem início para as consequências serem correspondentes em oportunidades futuras. Alguns juízes, Givaldo, têm autorizado o aborto no caso das crianças anencefálicas. Exatamente pelo desgaste da mulher, tanto biológico, psíquico. Eles falam que como não vai existir a vida após o nascimento, que não existe motivo para que a mulher passe por todo esse sofrimento. E eles autorizam o aborto. O que você poderia nos falar a esse respeito? É muito respeitável a colocação legal da digna autoridade, porque não tem uma visão da realidade espiritual. O anencéfalo é um ex-suicida que deve passar por aquele período que ele desrespeitou quando aplicou-se um tiro à cabeça, destruindo o modelo organizador biológico que é o perispírito. Não cabe, do ponto de vista espiritual, a ninguém estabelecer a interrupção de um nascimento, mesmo se tratando de um anencéfalo, porque ele não teria vida. Nada obstante, tem ocorrido fenômenos muito curiosos de indivíduos aparentemente anencéfalos que nascem com verdadeiras ilhas de natureza neuronial e têm chegado a viver um período não relativamente longo, mas um período que justifica aquele fenômeno da maternidade. Qualquer justificativa tornada legal para matar será sempre imoral. Porque se partindo deste exemplo, nós vamos fazer uma abertura muito grave para a cultura. No caso do pedófilo, então castrá-lo quimicamente.
Por que punir o psicopata? Porque ele é psicopata. Cabe às legislações trabalhar pela sua saúde mental, em sanatórios especializados. Mas como a criatura humana é injusta, procura punir ao invés de tornar saudável. A pena de morte, no caso de indivíduos que cometeram crimes seriais. Muito bem, em que resolve o problema? Mata-se o indivíduo, mas de maneira nenhuma reabilitam-se aquelas vidas que ele havia destruído. Numa sociedade justa, dentro das leis basilares do universo, das leis de Deus, sem nenhuma confissão religiosa organizada ou nenhuma denominação estabelecida, o respeito pela vida é fundamental. Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele começou por tornar legal o aborto e depois legalizou o assassinato em massa de 6 milhões de judeus e quase 3 milhões de outras raças, simplesmente porque as considerava desprezíveis. Quando falamos em Hitler, parece que ele foi o mais hediondo monstro da história do século XX. No entanto, Stalin não ficou em uma situação menos deplorável, porque somente para a Sibéria ele mandou mais de 2 milhões de inimigos políticos, fora aqueles que foram internados em sanatórios psiquiátricos e que receberam a injeção da morte, sob a justificativa da eutanásia. Então, qualquer tentativa de tornar legal um ato imoral, que é matar, este ato permanecerá como uma agressão às leis divinas.